Paulo Castilho, como é o trabalho do vídeo repórter na cobertura política? Bom, na cobertura política que eu já tive a oportunidade de fazer, né, durante alguns eventos políticos, eu diria para você que é muito complicado, ele é muito difícil se a gente considerar a cobertura em outras áreas, como, vamos dizer, área de esportes, área de entretenimento. Não é? A cobertura política ela tem uma série de dificuldades, não só pela complexidade, às vezes, que certos temas tomam na cobertura do dia a dia de um jornalista, mas especialmente pelas disputadas entrevistas coletivas, onde você tem que, às vezes, disputar espaço com as equipes, que tem os seus cinegrafistas e repórteres, que de alguma forma tornam esse trabalho da entrevista coletiva mais fácil para eles, né? E o vídeo repórter ali tem que segurar a câmera na mão, o microfone na outra e se posicionar bem para tentar pegar o melhor ângulo de imagem para gravar suas entrevistas. E muitas vezes não é possível quando você tem um político falando ali para, quem sabe, dezenas até, né, de outros veículos, outras emissoras. Então essa disputa de espaço torna bem complicado, além do tema que às vezes você tem que desenvolver, e aí você pensando em imagem, pensando também na tua reportagem, fica um pouco mais complexo de fazer. É para profissionais videorepórteres mais experientes, né, que eu indicaria a cobertura política de videoreportagem. Outra coisa, os políticos respeitam os videorepórteres? Olha, porque eu vou citar como exemplo o Leão, técnico de futebol, já saindo um pouco da editoria, ele assume que ele não respeita, certo? Inclusive esse episódio aconteceu comigo em Santos. Né? Que ele acha que estão roubando o emprego de outros jornalistas. Exato. E os políticos, você vê esse tipo de postura? Olha só, eu tive situações engraçadas já, né? Tanto de admiração, né, das pessoas olharem ali um videojornalista com sua câmera, microfone, fazendo tudo sozinho, e ao mesmo tempo também, não vou dizer de uma rejeição explícita, mas de uma certa vontade de querer melhorar aquela condição que aos olhos do político era uma exploração, né? Então eu me lembro que eu tive a oportunidade de cobrir campanha presidencial. Entrevistei o Covas e o Covas falou: se eu for reeleito eu vou falar com o pessoal da cultura para melhorar a situação, porque você está fazendo tudo sozinho, menino. Então tem essa visão, né, de pessoas que não entendem que isso é um novo formato, que as câmeras são menores, que a gente tem autonomia hoje para contar a história como se a câmera fosse uma extensão do corpo, né? Tanto que eu até falei, não precisa, eu gosto do que eu faço, pode me deixar assim, eu respondi ao Covas. E outras pessoas acabam admirando, entendendo mais, geralmente são pessoas que estão mais antenadas, né? Eu me lembro que na gestão da Marta Suplicy aqui eu tive muitas chances de cruzar com ela. Então era até bacana porque ela reconhecia aquele jornalista que também filma, que também grava. Né? As pessoas falam filma, mas é gravar. O carinha que filma. Então acabou assim me facilitando a relação com ela, no sentido de que ela meio que já me conhecia. Ela sabia que era da TV Cultura e que eu fazia a cobertura pro Jornal da Cultura, pro Diário Paulista na época. Então tinha essa boa relação também de respeito. Outros até se entusiasmam, que é o caso, por exemplo, da Soninha, que é uma pessoa que é mais pra frente, faz parte de uma geração mais recente de políticos, é uma pessoa muito antenada em novas tecnologias, na mídia em geral, né? E a Soninha é uma pessoa que eu acho que até, de certo ponto de vista, entusiasta, não só porque ela se liga nessas novas mídias, mas também porque ela trabalha num canal que é a ESPN, que tem uma cultura de trabalhar com mais videojornalistas ou videorepórteres. Certo. Agora, no caso, o videoreportagem, ela tem um pouco a ver com as câmeras escondidas, certo? Mais ou menos, né? Assim, a gente trabalha com a câmera, por menor que seja, mostrando para as pessoas que a gente está gravando. Eu acho que, em princípio, assim, essa é uma relação ética do videorepórter que está operando a câmera com o mundo da onde ele está retirando as histórias. Usar a câmera escondida é ético? Então, eventualmente ele pode até usar uma câmera escondida por ser uma microcâmera, e ele sabe operar uma câmera, então ele pode usar, mas não necessariamente um videorepórter é um cara que usa uma câmera escondida. Quanto à questão da ética, eu acho que aí cada veículo, cada profissional, cada pessoa tem que determinar a sua ética em relação à forma de trabalho. A ética, ela sempre é uma coisa muito pessoal.
Eu, então, pessoalmente considero que o uso da câmera escondida se justifica apenas em situações onde o interesse público está envolvido e você não tem uma outra forma de denúncia. E além da captação com a câmera escondida, eu diria que seria importante, já que você está tratando de um interesse público e está justificando a necessidade de uma câmera escondida, você trabalhar em parceria com o Ministério Público. Citando um exemplo prático para as pessoas entenderem. Você tem um médico que atende no sistema público de saúde e ele assedia as pacientes. Como é que você vai fazer um tipo de denúncia dessa se você não tem autorização da assessoria de imprensa, do hospital público ou da Secretaria de Saúde para entrar dentro desse hospital, fazer uma entrevista com o médico para perguntar para ele por que estão chegando denúncias na redação? Você pode pegar o médico na rua, ok, mas como é que você fundamenta e justifica uma denúncia desse porte? Que ele atua no próprio consultório. Se você não pode estar dentro do consultório para comprovar que ele de fato assedia essas pacientes. E voltando para o caso... Na política em especial, só para complementar, eu acho que também se justifica aí, como por exemplo o recente caso Arruda, né, onde a gente só conseguiu ter essa força na divulgação da informação, da notícia e do caso de corrupção em Brasília, do governador de Brasília, porque a gente tinha uma câmera escondida, que não foi o vídeo repórter que fez, mas foi uma pessoa comum. Hoje, com o advento das câmeras se tornando muito populares, as câmeras de mão, né, seja nas máquinas fotográficas, seja nos telefones celulares, hoje que gravam com uma resolução boa de áudio e vídeo que pode ser veiculada para a internet ou para a televisão, você não tem como sustentar muitas dessas denúncias. E você acha que as câmeras na mão do vídeo repórter, do cidadão comum, são uma maneira de fiscalizar e manter um olho aberto sobre os políticos? Acho que sim. Eu acho que de forma geral a popularização dessas novas ferramentas digitais, como as câmeras cada vez menores e com boa qualidade, são ferramentas que vão permitir esse tipo de cidadania, vão garantir esse tipo de registro, né? E aí a gente tem a grande vantagem de, se tivermos mais jornalistas preparados para trabalhar com essas câmeras, conseguir produzir um material editorialmente mais profissional. Porque o que acontece hoje é que as pessoas gravam seus flagrantes, as pessoas fazem os registros de corrupção, de mau atendimento de serviço público, etc. E isso é usado pelos jornalistas como fragmento dentro de uma matéria maior que o jornalista vai fazer. Agora, se o vídeo repórter ou o vídeo jornalista sabe produzir esse tipo de conteúdo, ele próprio já tem condição de trabalhar mais profissionalmente e fechar uma história em torno disso. Então eu acho que existem aí, dentro desse fenômeno, as pessoas que hoje têm as câmeras à mão se tornaram extremamente populares e os profissionais que hoje podem lançar a mão de terem as suas câmeras para produzir seu próprio conteúdo de maneira profissional. As duas vertentes, elas estão assim num momento muito bom para acontecer.